Olá, meus amigos, uma Semana Santa abençoada para todos vocês. Eu sou o professor Marcelo Pichoro da Silveira, este é o canal Resenha Forense. De volta então aos comentários ao Código de Processo Civil. Se você gosta do canal, clica no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, aqui embaixo. Este link te levará ao Apoia-se do Resenha Forense. Você pode contribuir com apenas R$ 2 por mês. Deixa lá no cartão, quietinho, e esquece lá um pouquinho. Ajuda a gente a melhorar, talvez comprar uma câmera nova, enfim, incrementar aos poucos aqui a nossa produção. Ok? Então, vou sair de cena, depois eu volto a conversar com vocês diretamente, tá? Vou pedir licença. E hoje a gente vai comentar isso aqui, ó. Intervenção, ou vamos começar a comentar as intervenções de terceiros, né? Eu falo no plural mesmo, diferentemente do código, porque são várias as intervenções, né? A primeira delas é a assistência. A assistência será toda comentada hoje, ou seja, dessa vez eu vou ignorar aquela regra que eu vinha fazendo de comentar sessões orgânicas, né? Se eu seguisse a regra, hoje eu comentaria somente 119 e 120, não. Hoje a gente vai comentar os artigos 119 a 124. Então a gente vai falar tudo de assistência num vídeo só, ok? Além de falarmos de assistência, falaremos também de intervenção de terceiros em si. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu quebrar aqui. Então, vamos falar um pouquinho de intervenção de terceiros. Vamos colocar assim, ó. Rápida revisão do rápida revisão de intervenção de terceiros. É importante, tá? Comentar o código. Aqui nesse ponto não tem como fugir, meus amigos. A gente tem que estudar mesmo, tá? Rápida revisão sobre a intervenção de terceiros ou de intervenção de terceiros. Tá? Vamos escrever o seguinte, para fixar bem essa matéria. Lembrando que isso não é um curso, deixa eu colocar, eu sempre coloco isso. Não temos aqui um curso de direito processual. Tá? São só comentários práticos. Mas façamos então nossa rápida revisão de intervenção de terceiros. Vamos lá. Meus amigos, primeira pergunta, uma pergunta retórica. O que é terceiro? O que é terceiro? Vejam, terceiro é um conceito determinado por exclusão. Terceiro, em termos processuais, é um conceito determinado por exclusão. Vejam, em todo processo, além do Estado, teremos os sujeitos interessados, chamados de partes. E aí a gente consegue falar o seguinte, olha, terceiro é aquele que não é parte. É tão simples quanto parece, tá? Às vezes eu vejo a doutrina divagando e tal, mas é isso aí, gente. Para ser bem direto, é isso aí. Terceiro é aquele que não é parte, tá? Qualquer um que não seja parte em um dado processo, em relação a este processo, é terceiro. Entenderam? Por isso que é por exclusão, ó. Por exclusão. Terceiro é aquele que não é parte. Vejam, dada essa premissa inicial, nós podemos afirmar agora o seguinte, ó. A intervenção de terceiros é o ingresso de um terceiro num processo em curso. Sempre que houver um processo instaurado com partes já fixadas e alguém que não seja parte e que, por alguma razão, precisa ingressar nele, a este ingresso será dado o nome de intervenção de terceiros, que é justamente o que a gente começa a comentar no código hoje, como que o código cuida da intervenção de terceiros, tá?
Vou continuar aqui essas lições didáticas, tá bom? A partir do momento em que o terceiro ingressa no processo, passa a ser mais um sujeito capaz de participar do processo e influir de alguma maneira no resultado final deste processo. Assim, o terceiro interveniente é parte. Olha como ficou. Agora parece que ficou estranho, né? Peraí, deixa eu corrigir um. No resultado final, não sei o que o Word está cruzando aqui. Não, não é prolixo Word. Vamos manter. Então, a partir do momento em que o terceiro ingressa no processo, passa a ser mais um sujeito capaz de participar do processo e influir, de alguma maneira, no resultado final deste processo. Eu sei que ficou muito repetitivo, né? Processo, 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 mas é isso mesmo. Até para trocar aqui, né? Capaz dele participar. Pronto. Aí tira uma vez aqui. E influir de alguma maneira no resultado final deste processo. Assim, o terceiro interveniente é parte, deixa de ser um terceiro. O terceiro só tem essa qualidade de terceiro antes de intervir. Pronto, acho que agora ficou mais claro, né? A partir da intervenção, o terceiro passa a ser parte. E tal raciocínio nos conduz a consequências interessantes. Então, a partir do momento em que o terceiro ingressa no processo, passa a ser mais um sujeito capaz de dele participar e influir, de maneira, ou melhor, de alguma maneira, no resultado final deste processo. Assim, o terceiro interveniente é parte, deixa de ser um terceiro. O terceiro só tem essa qualidade, a de terceiro, antes de intervir. A partir da intervenção, o terceiro passa a ser parte, e tal raciocínio nos conduz a consequências interessantes. Vejam só. Quer saber? Eu vou escrever assim, ó. Exemplos. Vamos dar exemplos que vão transmitir essas consequências diretamente. Então, vou colocar assim, ó. Exemplo. Olha só. Uma das modalidades de intervenção de terceiros é bastante famosa na prática forense. É o recurso de terceiro. Ele precisará preencher alguns requisitos formais necessários para sua admissibilidade no processo. Se vier, não, vamos colocar assim, se lograr admissão pela via recursal e perder no mérito, poderá interpor, em tese, outro recurso. Um RE ou um RESP, por exemplo. Neste caso, aí vocês vão entender, ó, não mais será terceiro. Já é parte efetiva. Oh, meu Deus, já é parte efetiva. Certo? Entenderam? Então, imagine vocês que A litigava com B. Ok? Juiz profere
profere sentença. C, terceiro, interpõe recurso de terceiro interessado, uma apelação, no exemplo. No mérito, C perde, mas a apelação foi conhecida. A partir deste momento, C passou a ser parte. E, como parte, poderá interpor RE ou RESP, conforme o caso. Ok? Um exemplo bem bacana aí para que vocês entendam tudo o que foi dito. Certo? Vamos adiante? Vou colocar uma coisa agora que eu acho que vai esclarecer certas dúvidas que alguns alunos têm. Ó. Cuidado. Cuidado. A palavra partes serve, eu já falei disso antes, mas não custa repetir. A palavra partes serve para designar dois fenômenos diferentes no direito processual. Usamos a palavra partes para designar os sujeitos do ato que provoca a instauração do processo, que é a demanda. Ato inicial, demanda é ato inicial do exercício do direito de ação. Quem pratica este ato é o demandante. Falei aqui, quem pratica este ato é o demandante. Aquele contra quem o ato é praticado é o demandado. Então notem, ó, demandante e demandado são as partes da demanda. Demandante e demandado são as partes da demanda. E vejam, meus amigos, este conceito de partes da demanda não se confunde com o conceito de partes do processo. Agora tudo fica mais claro, né? Ó. Partes do processo são todos os sujeitos. Partes do processo são todos os sujeitos do contraditório. São todos aqueles que participam do processo e que têm capacidade de influenciar a formação do resultado final. Então vejam, vou grifar de novo os conceitos: partes da demanda e partes do processo são distintos e independentes. Alguém pode ser parte por um destes conceitos e não ser parte pelo outro. Mas é claro que haverá, sim, casos nos quais as partes são partes nos dois conceitos. Bem básico, bem didático, tá, meus amigos? Ok? O que eu quero que vocês entendam é isso. Você pode ser uma parte da demanda sem ser parte do processo e vice-versa. Você pode ser parte do processo sem ser parte da demanda. Na maioria das vezes você é, sim, parte da demanda e ao mesmo tempo parte do processo. Tá? Isso aí é fundamental para entender a intervenção de terceiros. Ok, meus amigos? Posso continuar? Vou dar alguns exemplos. Vou dar 2 exemplos. E um já tem a ver com a aula de hoje, com a assistência. Então, ó, exemplo 1. Autor de processo de conhecimento. Este autor é parte da demanda, porque ele é o demandante, e é parte do processo. Por quê? É um sujeito que participa do processo
tentando influenciar de alguma maneira o resultado final do processo. Isto é, a sentença de mérito, né? Então, o autor de processo de conhecimento, ele é parte da demanda, ele é demandante e ele é parte do processo. Ok? É simples, não tem muito segredo. E olha só como o raciocínio se espraia de maneira analiticamente correta. O réu deste mesmo processo, coloca assim, o réu deste mesmo processo é parte da demanda, porque ele é o demandado, mas pode ou não ser parte do processo. Depende da maneira pela qual foi citado. Ou melhor, depende da citação. Pronto, agora vai ficar mais claro. Enquanto da citação, pronto. Enquanto não houver citação, é demandado. Ele é parte da demanda. Isso é inegável. Sempre foi. Ele é parte da demanda. Mas, como ainda não pode influenciar o resultado final do processo, não será parte do processo. Ok? Isso porque ele não foi citado, mas pensa no réu citado. Ele é parte da demanda, ele é parte do processo também. Tá? Ok? Exemplo 2. Exemplo 2. Assistência. Olha só, de quem a gente vai falar hoje? De assistência. Nós vamos começar a falar de intervenção de terceiros, já começamos a falar de intervenção de terceiros, trouxemos algumas notas introdutórias para explicar o que é terceiro, e aí a gente vai falar da assistência como primeira categoria processual de intervenção de terceiros. A mais básica, por assim dizer, a assistência. Mas eu vou dar o exemplo aqui, e com o exemplo a gente já começa a ler o código com outros olhos, tá? Assistência, olha só. Imagine vocês uma ação de despejo proposta pelo locador contra o locatário. Isso aqui é um exemplo, assim, clássico da doutrina, né? Todo mundo cita esse exemplo. Então, um despejo promovido pelo locador contra o locatário. Sublocatário do locatário resolve intervir como assistente, tentando ajudar o locatário a ganhar a causa e conseguir, assim, a manutenção do contrato. Porque vejam, se o contrato de locação, que é o principal, permanece rígido, é claro que a sublocação permanece viva também. E às vezes o sublocatário tem interesse, às vezes não, muitas vezes tem interesse. Olha, eu preciso manter minha clínica. Mantenha essa locação ativa, pelo amor de Deus. Intervenham como assistente. É um terceiro que passa a ser um assistente, caso queira, caso pleiteie, tá? E aí vejam, olha como vai ficar analiticamente bonita a nossa aula, olha só. Vou até grifar. O assistente não é parte da demanda. Porque não é demandante nem demandado. Mas o assistente é parte do processo, pois é sujeito do contraditório e tem influência na construção do resultado final. Olha que bonita essa parte da aula, olha como fecham, as coisas fecham. Eu gosto de mostrar para o aluno como tudo fecha, nada aqui é à toa. É uma construção analítica, você vê que o raciocínio é límpido, não é um amontoado de palavras, as coisas se fecham aqui, tá bom? Então vejam, seja lá qual for a modalidade de intervenção de terceiro, este terceiro
passa a ser sujeito do contraditório. Isto é, passa a ser parte do processo. O terceiro que intervém vira parte da demanda? Essa pergunta muito aluno esquece. Ó. E o terceiro que intervém vira parte da demanda? Vou até mudar aqui. O que você acha, meu aluno? O terceiro que intervém vira parte da demanda? Cuidado, porque o exemplo que eu te dei da assistência, a resposta seria não, né? O assistente ali do exemplo da sublocação não é parte da demanda, embora ele passe a ser parte do processo. Mas existem casos em que o terceiro interveniente vira parte da demanda? Resposta, vamos lá. Depende. Depende do tipo de intervenção. Há casos em que o terceiro interveniente não se torna parte da demanda. Exemplo da assistência que acabamos de ver, tá? Mas há casos, sim, em que o terceiro interveniente se torna parte da demanda. Exemplo. O exemplo do chamamento do processo. Vamos colocar aqui, chamamento do processo. E há ainda hipóteses nas quais o terceiro interveniente se torna parte de uma outra demanda. Além de ser parte, ele se torna parte de uma outra demanda que não a original. Vamos colocar assim. Exemplo da denunciação da lide, que a gente vai estudar mais tarde. Então, vejam, saber se o terceiro se torna ou não parte da demanda dependerá de análise de cada modalidade de intervenção de terceiros. Mas uma premissa é sempre fixa, qual seja, o terceiro passará a ser parte do processo. A variação está em ser ou não parte da demanda. Espero que vocês tenham entendido essas noções iniciais. Tá certo, meus amigos? Eu vou dar um tempo aí para quem gosta de copiar, mas não tem muito segredo não, tá? Intervenção de terceiros, bem básico, sem ser dogmático, é o que temos por aqui, tá bom? Lembrando que o objetivo do código, deixa eu voltar e colocar aqui de novo para vocês. Então, para dar uma relaxada, o objetivo do código, eu sempre falo isso aqui, dos nossos comentários, é o de ser didático e prático, tá? É um comentário na veia mesmo, é um estudo de lei seca que não é preguiçoso. Seria uma lei seca luxo, tá? Não vai substituir isso aqui, ó. Não substitui. Meu objetivo não é esse. Depois de terminar o comentário aqui ao CPC, os comentários ao CPC, talvez eu monte um curso pago de Direito Processual com um preço muito mais acessível do que o curso de Direito Civil, que realmente é o carro-chefe do canal, tá? Mas é isso. Entendam isso que eu fiz aí para vocês. Muito bem, eu vou me retirar de novo da tela. Então, me retirei da tela. E aí eu vou tocar de novo aí o caderno, tá? Então, eu acho que isso aqui, quem gosta de copiar, é só pausar o vídeo, né? Em vários momentos é só pausar o vídeo e voltar a gravar. E eu vou voltar a gravar, desculpe. Então vamos lá, vamos à lei seca. Então, de prática, de costume, como que eu faria hoje? Eu teria comentado só os artigos 119 e 120, mas hoje eu vou fugir um pouquinho da prática e vou comentar também esta seção e também a seção 3. Então eu vou falar tudo de assistência num vídeo só. Acho que vai ficar melhor e o raciocínio vai ficar preso. Assistência. E mais uma vez, antes de entrarmos no código, eu vou trazer algumas considerações gerais da assistência para a gente ler depois a matéria. Então, ó, considerações gerais sobre a assistência. Bem básico, tá, meus amigos? Bem básico. Olha só. A assistência
a assistência serve redundante, redundante que possa parecer para assistir. Num esporte coletivo, como ocorre no futebol, a assistência é um passe para o gol. Quem dá assistência ajuda no gol. Isso em termos esportivos, né? Agora, assistir é ajudar quando é verbo transitivo direto. Quando transitivo indireto, assistir é ver. Então, as frases, olha só, né? Quando se diz Marcelo assiste ao jogo, seria como dizer que Marcelo vê o jogo, certo? Justamente pela colocação, é ao jogo. Quem assiste ao jogo, literalmente lê, ou melhor, vê o jogo, certo? Então, não diga Marcelo assiste o jogo. Está errado. Não façam isso. Vou até colocar um X aqui. Vou botar um proibido. Onde que tem aqui? Ó? Proibido. Marcelo assiste o jogo. Isso aqui está errado. A não ser que você queira falar que o Marcelo ajudou o jogo, que não faria muito sentido também, tá? Então, em termos de língua portuguesa, isso aqui está errado. E tem tudo a ver com a nossa matéria. Não é o jogo, é ao jogo, certo? E é engraçado, olha, o CPC usa o termo, vou colocar o verbo assistir como transitivo direto. Ou seja, assistir no sentido de ajudar. E aí eu vou baixar um pouquinho, olha só. Artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Pois bem, ó, aqui o código usa o verbo assistir como transitivo direto, certo? Vou até destacar aqui. Aqui o CPC usa o verbo assistir como transitivo direto, isto é, sentido de ajudar. Tá certo? Voltando então aos nossos comentários gerais. Olha só. Assim, um terceiro que tenha interesse jurídico no resultado do processo vai espontaneamente ingressar no processo para ajudar esta parte cuja vitória, entre aspas, lhe interessa a obter ganho de causa. Vejam aí mais uma vez. Intervir para ajudar. Aí alguém perguntaria, mas Marcelo, como é que funciona essa ajuda? Então a pergunta seria, ajudar como? Eu respondo, o que pode fazer o assistente, manter a pergunta, né? O que pode fazer o assistente para ajudar o assistido? Respostas. Pode produzir prova, pode se manifestar sobre as provas que sobre as provas que as outras partes produziram, pode fazer petição alegando algo que o assistido esqueceu de alegar, pode formular quesito, falei requisito, né? Quesito para
perito responder, pode fazer perguntas em audiências, pode até recorrer, olha, ó, recorrer. E aí já não é terceiro recorrente, né? Porque ele é parte do processo. Pode recorrer, etc. Pode, vou até destacar agora, pode fazer tudo o que o assistido pode. O assistente pode fazer tudo o que o assistido também pode. Em outras palavras, o assistente faz o que o assistido faz. Em outras palavras, o assistente faz o que o assistido, não fez, ou, tendo feito, fez mal feito. Tá? Bem vistas as coisas é o que está no Código de Processo Civil que a gente vai comentar daqui a pouco. Tá bom? E olha só, ainda não acabou, tá? São lições iniciais para a gente ler o código. E vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil assim, ó. Qualquer um pode ser assistente? Qualquer um pode entrar nos autos como assistente? Tão simples assim? Ah, eu quero ser assistente. Ah, por quê? Porque eu quero? É assim? Claro que não, né, pessoal? Olha só. Vamos lá. Pode ser assistente um terceiro, mas não um terceiro qualquer. Só um terceiro que tenha algum interesse e não pode ser um interesse qualquer. Vou grifar. O interesse do assistente deve ser especial, qualificado. A lei chama este interesse de jurídico. Ok? A doutrina diz que há interesse jurídico em dois casos. Primeiro, quando o terceiro é sujeito da relação jurídica deduzida no processo, e, segundo caso, possível de interesse realmente legítimo para fins de assistência, quando o terceiro é sujeito de relação jurídica subordinada, dependente ou conexa à relação deduzida no processo. Ok? Certo? Tranquilo, né? Então, quando o terceiro é sujeito da relação jurídica deduzida no processo, ou quando o terceiro não ou melhor, é sujeito da relação jurídica subordinada, dependente ou conexa àquela relação deduzida no processo. A relação deduzida no processo. Vou fazer uma breve pausa para que possam copiar, os alunos gostam de copiar, né? Acho que ficou bastante claro. Mas eu vou aprofundar essas ideias aí. Eu quero mostrar duas outras digressões possíveis. Olha só. Vou colocar assim, ó, letra A. Quando o terceiro, vou grifar, é sujeito da relação jurídica do processo. Como é que faz? O processo foi instaurado e nele se discute. E nele se discute uma relação jurídico material. Alguém é sujeito participante dessa relação, mas não está participando do processo. Não é parte? Pergunta retórica, né? É terceiro. Mas é terceiro em relação a um processo que discute uma relação jurídica que, querendo ou não, é dele. Este terceiro pode ser assistente. Por quê?
tem interesse jurídico no resultado do processo. Tá? Vamos dar exemplo? Os exemplos são sempre ótimos, né? Exemplo 1. Deixa eu pensar em um exemplo aqui, ó. Fulano é credor de Beltrano e de Cicrano. Cicrano. Então, fulano é credor de Beltrano e de Cicrano. Estes devedores são solidários. Estes devedores são solidários. Vou colocar esses devedores são solidários. Né? O Beltrano e o Cicrano são devedores solidários de fulano, o credor. Certo? A dívida não foi paga. Fulano promove ação de cobrança, mas tecnicamente, ação com pretensão de cobrança contra Beltrano. Na inicial, diz que é credor de Beltrano e de Cicrano, mas escolheu somente o primeiro. E ele pode fazer isso, né? É só ler o Código Civil. Pede a condenação. Cicrano é terceiro e pode ser assistente. Ok? É um bom exemplo, né? Exemplo 2. O Ministério Público vai a juízo e propõe contra B uma ação de investigação de paternidade. Pede que B seja declarado pai de um menor, fulano. O menor aqui é terceiro, mas é a paternidade dele que está, afinal, sendo discutida no processo. Olha aí, ó. Tem também interesse jurídico no resultado final do processo. Pode ser assistente. Aí eu vou colocar um destaque que vai ter tudo a ver com essa parte aqui da aula hoje, ó, da assistência litisconsorcial. Vou escrever assim, ó. Em tais casos, falamos de assistência litisconsorcial ou assistência qualificada. Sempre que o assistente é um dos sujeitos participantes da própria relação jurídica do processo, será assistente litisconsorcial ou qualificado. Ok? Certo? Agora eu vou colocar aqui, ó, letra B, para terminar aquele raciocínio, aí eu entro para comentar mesmo o código. Então, letra B. Quando o terceiro não é um dos participantes da relação discutida no processo. Entre a relação jurídica discutida no processo e a outra relação de que o terceiro participa, existe um vínculo. E olha só, no momento em que o juiz proferir uma decisão sobre tal relação, haverá, naturalmente, né, haverá interferência na outra. Há um vínculo de relações. Alguns autores falam aqui de vínculo de subordinação. Outros preferem falar de vínculo de dependência. Há ainda aqueles que falam em conexão. Ok? Então, vocês vão encontrar na doutrina subordinação, dependência, conexão. Existem autores que falam os três mesmo. É subordinação, dependência ou conexão. Então, coloca tudo num bolo só. Aí eu vou dar exemplos, né? Ó, exemplo 1.
A e B celebram contrato de locação. B, autorizado por A, celebra com C uma sublocação. São dois contratos, duas relações. A resolve retomar o imóvel, propõe despejo contra B. C não é sujeito do contrato de locação. C, contudo, vai até dar exemplo hoje, né? Tem interesse jurídico no resultado do processo, ok? O interesse de C é jurídico. Pode ser assistente. Olha, tão simples, né? Deixa eu tentar dar um segundo exemplo e aí a gente volta a tocar o barco aqui. Exemplo 2. Mútuo. Contrato de mútuo, né? O mutuante quer uma garantia. Vou colocar assim, fixa-se, então, a garantia de um fiador, que é uma garantia fidejussória, meus amigos. Garantia de um fiador é uma garantia pessoal, ou seja, fidejussória. O fiador assina. Temos dois contratos. O mútuo e a fiança. Fiança é contrato autônomo. Olha como o direito material está interseccionado com o direito processual. Tem que estudar os dois, não adianta, tá? Ok? E olha só, são são contratantes do mútuo, o mutuário e o mutuante, concordam comigo? Os contratantes da fiança são o mutuante, cuidado com isso, não é o mutuário, mas são o mutuante e o fiador. Vou até colocar aqui, ó, cuidado. Fiança é contrato celebrado entre credor e fiador. Muita gente esquece isso, está no código. O credor e o devedor começam a brigar por alguma razão. O devedor vai a juízo contra o credor, pedindo a declaração de extinção obrigacional. O fiador, meus amigos, tem interesse no resultado do processo, já que a extinção da obrigação principal significará a extinção da fiança. O fiador pode ser assistente, pois a decisão que se profira sobre a questão principal afeta necessariamente o contrato de fiança. E aí eu vou colocar assim, ó. Nestes casos, falamos de assistência simples, onde o assistente não é sujeito da própria relação que está sendo discutida no processo. Certo? Então há uma diferença entre a assistência litisconsorcial ou assistência qualificada para a assistência simples. E a gente vai comentar as duas lendo o código hoje. O código trata das duas expressamente, tá? Ok? E aí, para finalizar os comentários iniciais e ler o código, né? Qual seria a diferença entre assistência simples e assistência litisconsorcial ou qualificada? Vamos falar antes da semelhança. Olha, a semelhança é a seguinte. Nos dois casos, temos assistentes. Ou seja, pessoas que querem ajudar. Tá? Querem ajudar uma parte, né? Um assistido.
A diferença está no tratamento dispensado ao longo do desenvolvimento do processo. A diferença está no tratamento dispensado ao longo do desenvolvimento do processo. O assistente qualificado, ou litisconsorcial, até no nome, né? Ó, ele é litisconsorcial. Ele é, digamos, mais bem tratado que o assistente simples. Vejam, o assistente qualificado não é litisconsorte. Ele não é litisconsorte, mas será tratado como se fosse. O assistente simples, não. Entre assistente e assistido, não há litisconsórcio. Embora não haja, nos casos de assistência litisconsorcial ou qualificada, né? Dispensa-se o mesmo tratamento ao assistido como se fosse litisconsórcio. Então, na prática é isso, tá? O assistente qualificado, ele vai ser tratado como um litisconsorte, mas ele não é litisconsorte. Entendam isso. Do ponto de vista ontológico, não há litisconsórcio, mas o efeito prático é de litisconsórcio, certo? Eu não estou falando aqui que é litisconsórcio, eu estou falando que acaba parecendo muito um litisconsorte, tá? Ok? Então vamos ler o código agora e tudo vai ficar mais legal. Vai ter um dispositivo que eu vou aprofundar, que ele é mais complexo, certo? Espero que vocês tenham entendido essas premissas de intervenção de terceiros, primeiro, e de assistência, antes de falarmos efetivamente de assistência. Então, trouxemos aqui considerações gerais e vamos adiante. Seção 1, disposições comuns da assistência. Então, isso aqui serve para toda a assistência. Olha só, artigo 119. Pendendo a causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro interessado, juridicamente interessado, vi de comentários há pouco escritos aqui em cima, interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la, ou seja, para ajudar uma delas, para ajudar uma das partes. Deixa eu até colocar alguma coisa aqui para ficar claro, ó. Para ajudar uma delas. Opa! Para ajudar uma delas. Será que eu vou conseguir? Ah, já sei aqui, ó. Tem que ser espaço oco. Pronto. Não, espera lá. Aqui, achei. Para ajudar uma delas. Assisti-la. Assisti-la quem? Uma delas, ou seja, uma das partes. Ó, vou puxar uma seta aqui. Vou colocar em amarelo para mostrar que o grifo está indo lá. Então, é para assisti-la, verbo no sentido de ajudar, ajudar uma delas, ou seja, uma das partes, tá? Parágrafo único. Eu até coloquei um asterisco aqui que eu vou ter que abrir um tópico falando disso. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Recebendo o assistente no processo, ou melhor, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Aqui eu quero trazer uma nota. Vou trazer uma nota importante aqui. Vejam. A minha nota tem a ver com esse trecho aqui, ó, em qualquer procedimento, tá? Olha só. Segundo Kaique Tomás Leite da Silva e Daniel Colnago, grande Daniel Colnago, meu amigo lá de Presidente Prudente, um colega fantástico.
Tem um livro de intervenção de terceiros muito bom. Daniel Colnago Rodrigues, é assim o nome dele, Rodrigues. Olha o que eles falam sobre o 119 que a gente está falando agora. Eles falam uma coisa que eu acho interessantíssima. Segundo Kaique Tomás Leite da Silva e Daniel Colnago Rodrigues, é inconstitucional o artigo 10 da Lei 9.099 de 1995. Como assim, Marcelo? O que isso tem a ver com a nossa matéria? Já vou pegar agora. Olha só o que diz o artigo 10 da Lei 9.099 de 95. Tal dispositivo diz, olha só o que ele fala, não se admitirá no processo, artigo 10, não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção, vamos fazer uma coisa bem feita aqui, não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, olha aqui, ó, nem de assistência, admitir-se aula e desconsórcio. O que a Lei 9.099 afasta é a intervenção de terceiro nos procedimentos que ela regula. E para Kaique Tomás Leite da Silva e Daniel Colnago Rodrigues, esse dispositivo é inconstitucional. Vamos ver o que os autores escrevem. Né? Argumentos. E aí eu vou trazer aqui menção ipsis literis, tá? Vou escrever tudo o que eles escreveram, porque realmente... Eu vou reproduzir o que eles escreveram, na verdade, porque os argumentos me pareceram consistentes. Olha só. Questão que tem passado despercebida pela doutrina, a vedação da assistência no procedimento sumaríssimo parece de duvidosa constitucionalidade. Maxime, quando se trata da hipótese de assistência litisconsorcial. Já nos posicionamos, então eles já escreveram anteriormente, posicionamos no sentido de ressaltar a vinculação constitucional do acesso ao judiciário nas hipóteses de ameaça a qualquer situação subjetiva, ainda que originária de atos do Poder Judiciário. Imagine-se que o terceiro titular da relação jurídica de direito material, imagine-se que o terceiro titular da relação jurídica de direito material, disputada em juízo, vê-se por uma abstração legal impedido de utilizar-se das armas e oportunidades processuais para a tutela de seu direito material, que verá destarte, que será destarte alcançada pela coisa julgada material. Este dispositivo constitui uma violação ao devido processo legal substantivo. Já por esta via sustenta-se sua inaplicabilidade. Ok? E eles ainda escrevem o seguinte, ó, além disso, o parágrafo único em comento, ou seja, o parágrafo único
do artigo 119, que a gente está vendo aqui, o parágrafo único do artigo em comento refere-se à admissibilidade, oh meu Deus, admissibilidade, refere-se à admissibilidade da assistência em qualquer procedimento, abrindo-se discussão se lei nova, o NCPC, revogou a proibição da assistência no procedimento sumaríssimo, pois, a despeito da especificidade da Lei número 9.099 de 95, o NCPC, regulamentando a assistência, não fez qualquer ressalva, quanto ao cabimento em procedimentos especiais. Desse modo, formulado pedido de intervenção nos juizados, ou melhor, no juizado especial cível, e preenchidos os requisitos para admissão da intervenção do assistente nos termos do NCPC, deverá ser admitida sua intervenção ou, alternativamente, remetida à questão em razão da complexidade à justiça comum. Ok? Olha só o que os autores defendem, hein? Então, eu vou até repetir aqui, ó. Isso aqui é tese desses autores. Vou colocar aqui, ó. Então, isso aqui é a opinião de Kaique Tomás Leite da Silva e de Daniel Colnago Rodrigues. Tá? Eles defendem que o artigo 10 aqui, ó, da Lei 9.099 é inconstitucional. Argumentos, aliás, que me parecem excelentes, tá? E sustentam ainda uma possível revogação, ainda que tácita, do artigo 10 da Lei dos Juizados pelo Código de Processo Civil, que é de 2015. Uma teoria bastante interessante. O Daniel é um especialista em intervenção de terceiros, é uma opinião bastante respeitável. Tá? Fica aí no caderno. E de qualquer modo, olha só, ele pega essa parte aqui, ó, em qualquer procedimento. Se a assistência será admitida em qualquer procedimento, então estaria revogado tacitamente o artigo 10 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Tá? É o que sustentam esses autores aqui. Ok? E eu acho que, para fins de 119, já temos comentários o bastante. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, eu vou destacar o prazo, então, admitida a assistência, o envolvido terá 15 dias para se manifestar. Tá? O pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Então, o juiz só intima as partes a respeito da assistência se não for caso de rejeição liminar. Tá? Uma interpretação contrária ao senso aqui. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta do requerente... Peraí, vamos ler de novo. Ó. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente, agora sim, interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Então, alguém alegou, olha, esse requerente aí não tem interesse para intervir. O juiz vai ter que decidir o assunto, mas não haverá suspensão do processo. A ideia é não atrasar o rito processual. Tem que tocar, tem que manter, ok? E aí lembram que eu fiz a diferença entre assistência simples e a litisconsorcial ou qualificada? Vou até colocar aqui, litisconsorcial ou qualificada. Lembra dessa diferenciação? O código fala dela também. Vamos lá. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Então, isso aqui é o CAPT. Artigo 121, CAPT. Eu vou colocar mais uma vez aqui, ó, lições de Kaique Tomás Leite da Silva e Daniel Colnago Rodrigues. Só um segundo.
Então, de acordo com esses autores aí, mais uma vez citados aqui no nosso vídeo, de acordo com Kaique Tomás Leite da Silva e Daniel Conago Rodrigues, assistente simples é aquele titular de uma relação jurídica de direito material com o autor ou com o réu, distinta daquela discutida. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. A letra acho que está pequena, né? Pronto. Distinta daquela discutida em juízo, mas cuja manutenção dos direitos, deveres e ônus condiciona-se aos termos daquela posta em juízo, ou melhor, posta um juízo. Está escrito assim, posta um juízo. Por essa razão, o assistente tem interesse em que o assistido tenha o pronunciamento jurisdicional em seu favor e pode contribuir para que o interesse tutelado pelo provimento decisório seja o do assistido. O assistente simples pode, ao seu alvedrio, utilizar-se de todas as armas e oportunidades alinhadas em favor do assistido, encontrando como limite apenas a vontade deste. Tem ampla liberdade e autonomia para razoar, produzir provas e recorrer, desde que o assistido não tenha expressamente disposto da prerrogativa processual, interpretando-se sua inércia como delegação da prerrogativa processual ao alvedrio do assistente. É isso. É uma boa conceituação. Eu gosto muito dessa colocação desses autores e eu acho que responde tudo que a gente poderia trazer aqui nos comentários do artigo 121 CAPT, tá? Assistente simples é aquele titular de uma relação jurídica de direito material com o autor ou com o réu, distinta daquela discutida em juízo, mas cuja manutenção dos direitos, deveres e ônus condiciona-se aos termos daquela posta um juízo. Eu vou trocar aqui em juízo. Eu acho que os autores bateram errado ali a tecla. Por essa razão, o assistente tem interesse em que o assistido tenha o pronunciamento jurisdicional em seu favor, e pode contribuir para que o interesse tutelado pelo provimento decisório seja o do assistido. O assistente simples pode, ao seu alvedrio, utilizar-se de todas as armas e oportunidades alinhadas em favor do assistido, encontrando como limite apenas a vontade deste. Tem ampla liberdade e autonomia para razoar, produzir provas e recorrer, desde que o assistido não tenha expressamente disposto da prerrogativa processual, interpretando-se sua inércia como delegação da prerrogativa processual ao alvedrio do assistente, ok? Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Mais uma vez eu vou citar esses autores, dessa vez a frase será menor. Eles dizem, ó. Aí eu vou ter que corrigir aqui, né? Ó, segundo esses autores, né? Obviamente, tarari, tarará. Mais uma vez aqui, ó. Vou trocar. Para Kaique Tomás Leite da Silva e Daniel Conago Rodrigues, abre aspas, o parágrafo único em comento apresenta sensíveis modificações à sistemática anterior, ou seja, o CPC de 73, né? Ó. O artigo 52, parágrafo único
do CPC de 73 referia-se exclusivamente à hipótese de revelia, situação processual que conduziria o assistente à condição de gestor de negócios. Na nova sistemática, não apenas a revelia conduzirá o assistente a uma situação de protagonismo processual, mas qualquer omissão ou inépcia do assistido. Certo? Bem tranquilo. Novidade aí do código em relação ao CPC de 73. Então, ó, sendo revel ou de qualquer modo omisso o assistido, então acaba sendo mais amplo no novo código, o assistente será considerado o seu substituto processual. Tá? Se houver omissão ou revelia, substituto processual. Então, a omissão aqui é mais ampla que a revelia, né? Artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Olha, pessoal, nas entrelinhas, foi o que o Daniel Conago e também o Carlos Tomás falaram aqui anteriormente, né? O assistente simples pode, a seu alvedrio, utilizar-se de todas as armas e oportunidades alinhadas em favor do assistido. E aí, esse trecho aqui é o mais importante, ó, encontrando como limite apenas a vontade do assistido. Por isso que diz o 122, ó, a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. E aí eu colocaria até assim, ó, entre aspas, parte principal, né? Entre aspas. Porque assistente, se já é assistente, de algum modo ele é parte. Quando o código fala aqui em parte principal, ele quer se referir ao assistido, obviamente, tá? Mas o grande limite da atuação do assistente é a vontade do assistido. Né? Ele é a parte na demanda, afinal de contas. Né? Artigo 123. Esse é muito interessante. Esse rende muito debate na doutrina. Olha só. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, deixa eu destacar aqui, ó, discutir a justiça da decisão. Já vou falar o que significa isso, justiça da decisão. Salvo se alegar e provar que, pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. 2. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Vamos tentar fazer comentários aqui. Ó. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos lá, observações. Vou colocar assim, ó, observação 1. Em primeiro lugar, o caput do artigo 123 do CPC não fala de qual assistente estará sujeito àqueles efeitos. Se simples ou se litisconsorcial. Fala ainda, ou melhor, fala que não poderá, ele fala que o assistente não poderá, após o trânsito em julgado, coisa julgada entre as partes da demanda, e assistente não é parte da demanda, entenderam? Fala que o assistente não poderá, após o trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado, o assistente não poderá, vou colocar entre aspas, discutir a justiça da decisão. E olha, cara, isso aqui é tão importante que eu vou até trocar de cor.
Justiça da decisão. Dessa vez eu vou usar uma cor mais extravagante, assim. Eu vou usar um vermelho, vai. Não, vermelho não, vai ficar feio. Vou colocar um azul, assim, ó. Justiça da decisão. Justiça da decisão, de novo, olha só. O que significa isso, Marcelo? Isso aqui eu já vi tanto debate na doutrina. Isso é um assunto interessante. Se eu tivesse que fazer um artigo hoje, eu acho que eu faria disso. Justiça da decisão. O que significa justiça da decisão no artigo 123? Vejam, a premissa é a seguinte. Premissa. Coisa julgada recai sobre o dispositivo da sentença. Isso é um clássico. É o dispositivo que julga o mérito. Julgar mérito é julgar pedido formulado pelas partes. Vamos até melhor, pedido formulado pelo autor contra o réu, claro. Ok? Olha só. Só eles, autor e réu, poderão sofrer a coisa julgada. Vou colocar assim, só eles serão alcançados, fica melhor, serão alcançados pela coisa julgada. O assistente não é alcançado pela coisa julgada. Entretanto, quando a sentença transitar em julgado, alguma coisa o alcançará. Parece bobinho escrever assim, mas é verdade. Alguma coisa vai alcançar o assistente. É o que se chama, na doutrina, de eficácia, na doutrina de eficácia da intervenção. Intervenção. Na verdade, alguma consequência da coisa julgada atinge, sim, o assistente. O assistente. Neste sentido, é que o CPC optou por falar em justiça da decisão. Não é? Agora eu vou colocar em negrito. Ó. O assistente ficará proibido de, em processo futuro, discutir a justiça desta decisão. Logo, ele não poderá discutir nem a decisão, nem os fundamentos dela. A eficácia alcança. Isso é estranho, tá? Mas é assim mesmo. A eficácia alcança não só o dispositivo, mas também a fundamentação. Na verdade, também existe isso para as partes. Também existe para as partes que acabam sendo alcançadas por tal eficácia. Elas também estão sujeitas a isso, né? Na prática é difícil diferenciar. Só que, para as partes, não há ressalva alguma. Só que para as partes não há ressalva alguma. Para o assistente, tem. Para as partes não há ressalva alguma. Para o assistente, tem. Para o assistente, tem. Mas o código ele suaviza a austeridade, ó, porque ele colocou aqui um salvo se. Então, ele não pode discutir a justiça da decisão, salvo se. E aí ele trouxe dois incisos. Ó. Então, vamos trazer aqui para baixo. Salvo se. E eu vou pintar de cor de novo. Ó. Salvo se, pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Ou seja,
Ou seja, se interveio, deixa eu pensar como é que eu vou escrever aqui de maneira didática. Se interveio num momento em que já não era mais possível interferir decisivamente no resultado. Exemplo: no mesmo dia em que o juiz defere a assistência simples, as partes celebram acordo. Óbvio, né? Dá tempo de fazer nada, teve acordo. Acho que é um exemplo bom, tá? Participação zero, na verdade. E o inciso 2 também, ó. Salvo se, inciso 2, desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou por culpa, não se valeu, ou seja, houve o que a doutrina chama de má gestão processual. Má gestão processual. O assistido perde propositadamente, por exemplo. O assistido perde propositadamente. Aí também seria injusto lançar essa justiça da decisão contra o assistente, tá? É uma questão de boa fé. Mas vejam, esse assunto aqui, ó, quem quiser escrever depois a respeito, me chama porque eu tenho interesse. É um assunto interessantíssimo. Finalmente, agora vai ficar fácil, ó. O último artigo hoje comentado da assistência litisconsorcial, e eu escrevi aqui, ou qualificada, artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Não é litisconsórcio, mas considera-se como tal, ok? E aí os comentários retro explicam toda a matéria. Hoje o caderno rendeu, hein, gente? A gente falou bastante hoje. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Eu volto no próximo vídeo. Deixa eu ver o que a gente vai comentar no próximo vídeo. Então, deixa eu abrir o CPC aqui. Hoje a gente falou, então, da assistência, né? A gente vai até o 124, é isso? Isso. No vídeo que vem, artigos 125, artigos no plural, 125 a 129, a gente vai falar da interessantíssima denunciação da lide. Deixa eu retornar aqui. O código está até no fundo aqui. Meus amigos, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Desejo-lhes uma Semana Santa abençoada. Fiquem com Deus, contem comigo. Abraço forte, até mais. Tchau.